Veja alguns exemplos dessas falsas vozes proféticas que deram continuidade ao nascimento, por assim dizer, do movimento de reforma. Aqui está um deles, Ewald Hermes. O Protocolo de Freestyle, esse livro aqui, o líder do movimento de reforma reconhece esse indivíduo como sendo parte do grupo, e ele diz, esse documento é nosso. Reconhecemos como sendo nosso. Publicado por Ewald Hermes em abril de 1915. Nesse documento, ele tem afirmações claras, né? Atente para a data de publicação. O autor é um iniciador do movimento de reforma e não um indivíduo que se juntou a eles posteriormente e depois os abandonou. Não. Ele está lá no começo. Veja a data. Né? A data mostra que ele está na origem do movimento. Na página 23 do Protocolo de Friedenthal, os reformistas o reconhecem como sendo um deles, através desse documento. O próprio Hermes escreveu em seu alto clamor para que as pessoas lessem as profecias de Wycliffe. Na noite de 17 e 18 de abril, recebi a tarefa de escrever as seguintes passagens da Bíblia na parede como uma voz poderosa, como um alto clamor. Meu filho humano, eu o coloquei como guarda da casa de Israel. Vamos agora observar que o novo guardião de Israel diz, ele escreve, mesmo em outros lugares, por exemplo, na Alemanha, a chuva começou a cair, referência à chuva serôdia. Por favor, leia e verifique os 2 panfletos dos irmãos da Alemanha. Então, eles, os escritores, os roteiristas, Wycliffe, Stobe, Richter, Penner, em sua opinião, receberam a chuva serôdia. Ou seja, ele faz alusão a estes escritores que estavam na Alemanha anunciando, né, a chuva serôdia. Sob a influência dessa chamada chuva serôdia, Wycliffe anunciou o fim do tempo da graça para a época da floração das frutas de caroço em 1915, na primavera, no caso. Penner, por outro lado, afirma que a porta da graça não se fecharia até o outono de 1915. Está aí o alto clamor, né, escrito por eles também, página 1. Eles estavam tão ligados por defenderem as mesmas coisas e recomendar um ao outro que o que o outro escrevia, que a Associação Central Alemã da Igreja Adventista, em 20 de julho de 1915, fez uma circular refutando todo mundo junto, todos eles. Hermes, Wycliffe, Stobe, Richter e Penner. Todos eles foram refutados nesse documento, nessa circular aqui, da União Central Alemã, da Associação Central Alemã da Igreja Adventista. Um alerta contra estes 4 indivíduos. Veja, estavam todos no mesmo lugar, defendendo as mesmas coisas, ok? Aqui nesse outro documento, Ewald Hermes, no seu documento último chamado de advertência, após várias edições dessa revista, Hermes se desentendeu com o movimento de reforma e foi excluído dele. Ele foi para Berlim, onde fundou um próprio movimento dele com o nome de Propagação das Escrituras para a Missão Interna, o último chamado de advertência. Antes, porém, ele publicou várias dessas revistas em conexão com a liderança do movimento. Quando esse número, em 1919, apareceu, Hermes já tinha renunciado à liderança do grupo provisoriamente, porque ele ficou com perturbação mental. E assumiu a liderança do grupo dele lá em Berlim, Heinz e Marga Blume, né, por um período. Esse documento também é aceito pelo movimento de reforma na página 25 do Protocolo de Friedenthal, como sendo um documento que pertenceu a eles, de alguém que foi do seu grupo. O último chamado de advertência, ok? Ele publicou mais 7 folhetos que mais tarde os reformistas foram identificar como sendo ditados pelo demônio, né? Veja que a situação ficou bem complicada, eles mesmos entenderam que um espírito maligno havia ditado aqueles livretos para ele. Contudo, isso só vai ocorrer depois de 1916, porque em 1916 o movimento de reforma publica a obra de Ewald Hermes chamada O Último Chamado de Advertência, como diz a página 25 do Protocolo de Friedenthal, ok? Ou seja, ele estava na formação do movimento já em 15, ele publicou sua primeira obra, publicou outras 7 brochuras cheias de visões, algumas das quais o Alto Clamor, O Último Chamado de Advertência, e o movimento de reforma reconhece como tendo sido publicadas por eles, conforme lido no Protocolo de Friedenthal, páginas 23 e 25.